Vocês me ouvem? Som? Vocês me ouvem? Amém? Amém, me ouvem. Sejam bem-vindos ao nosso culto, à nossa celebração de quarta-feira. A nossa celebração de quarta tem, na verdade, a cada vez se tornando mais intimista. Eu percebo que quarta-feira os irmãos preferem descansar em casa. Alguma coisa está acontecendo. Vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos as vidas dos nossos irmãos, as vidas dos que, em nome de Jesus, um dia declararam o seu amor ao Senhor, mas que por alguma necessidade urgente não puderam hoje estarem na Tua presença, na igreja do Senhor, em comunhão com os irmãos. Nós oramos por aqueles que se encontram enfermos, Pai. E é com temor que nós aqui colocamos em Tua presença cada um deles. Porque a Tua palavra nos orienta a buscarmos ao Senhor com discernimento, para que não hajam fracos, enfermos, doentes na Tua igreja. A Tua palavra nos orienta também a continuarmos firmes, mesmo quando, por alguma razão da vida, situações tentam nos impedir de permanecermos fiéis ao compromisso firmado contigo. O mundo é cheio de artimanhas, cheio de ofertas que tentam seduzir aqueles que andam com Jesus. Mas nós caminhamos alicerçados na Tua palavra, que nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é na certeza de que Jesus Cristo está nos conduzindo, é que nós aqui nos colocamos como sacrifício de louvor. Senhor, por mais que o dia tenha sido pesado, o melhor lugar do mundo é estar em Tua presença e fazendo a Tua vontade. Se o Senhor aqui nos plantou, Pai, se o Senhor aqui nos trouxe, é porque aqui o Senhor espera que venhamos a dar frutos. Não é em outro lugar, é aqui, Senhor. Portanto, receba a nossa intercessão pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs. Irmão Joelson, com sua enfermidade, obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, sua casa, sua família, sua esposa, irmã Uzi. Que a saúde de ambos possam alcançar a cura mediante o favor do Senhor. Oramos pelos nossos irmãos Adilson, irmã Dione, para que também sejam alcançados em suas necessidades, para que o Senhor traga alívio, para que o Senhor traga direção, que este mundo cheio de perversidade não alcance os nossos irmãos, que sejam guardados pela Tua santa mão, que a luta diária não desmotive os Teus servos a Te buscarem, mas pelo contrário, que essas enfermidades, que essas questões pessoais que atingem a mente, o coração, elas na verdade sirvam de oportunidade para que possamos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que vai trazer vitória e bênção. Pai amado, nós oramos pela irmã Zumira, avançada em sua idade, mais uma gigante na fé. Oramos pela sua casa, o seu esposo que se encontra acamado,
doente, mas o Senhor é o médico dos médicos e nós cremos que o Senhor tem poder para curar. Nós oramos, Senhor, pelo nosso irmão André, a irmã Lali, para que o Senhor alcance com bênção e traga cura para juntas as articulações, Senhor, para que eles encontrem alívio, para que sejam libertos da dor que sentem. Pai amado, o Senhor é Deus, e o Senhor não é só o Deus que cura e abençoa, o Senhor é um Deus de milagres, mas o Senhor também é o Deus que capacita homens e mulheres profissionais que podem contribuir com o seu conhecimento, levando àqueles que precisam o devido apoio e atendimento. Envia-nos, Pai, cada vez mais homens e mulheres abençoados, profissionais gabaritados. Nos mande, Senhor, médicos para esta igreja. Nos mande, Senhor, homens que saibam das leis. Senhor, nos envie autoridades para que aqui possam conhecer a palavra do Senhor e serem bênção neste lugar também. Pai, nós te agradecemos por aqueles que o Senhor já enviou. Como a tua igreja, Senhor, neste bairro tem sido abençoada. Por isso eu oro pelos nossos novos irmãos que estão chegando à igreja e já têm ouvido o chamado, a palavra do Senhor. E eles têm atendido, Senhor, com generosidade. E por isso nós louvamos o teu santo nome, por cada um deles. Aos homens desta igreja, que de forma tão abençoada, Senhor, estiveram nesses últimos dias trabalhando ali na cozinha, irmão Paulo, à frente, conduzindo, Senhor, ajustando os detalhes, correndo atrás das necessidades. E agora a nossa igreja abençoada com a vida do teu servo. Te agradeço pelo irmão Osiel, sempre disponível na obra do Senhor, instrumento de bênção. Te agradeço pelo irmão Carlito, Senhor, com um coração generoso, humilde, servo fiel do Senhor. Te agradeço pelo irmão Fernando, novo convertido, disponível para te servir. É a sinceridade dos corações que abençoa a tua igreja, Senhor. Te agradeço pelo irmão Eduardo, que aqui está também, sempre disposto a trabalhar na obra do Senhor, sua esposa, sua família, seus filhos. Senhor, te agradeço pela irmã Jocineia, que sempre, Pai amado, comprometida com o Senhor, conduzindo seus netos à presença do Senhor. Que bênção, Pai querido, que alegria é poder contar com a comunhão desses nossos irmãos. Te agradeço por cada jovem, te agradeço pela irmã Luzia, te agradeço pela irmã Luci, te agradeço, Senhor, pelo Miguel, te agradeço pela Sara, te agradeço, Pai amado, pelo Jonas. Agradeço, Senhor, ao Heitor, acompanhado ali de sua mãe. Que bênção, Senhor, que maravilha. Louvo ao Senhor pelo Paulinho, louvo pela Lorena, pelo David, louvo a tua vida, Pai querido, a vida do teu filho amado Jesus, que se entregou na cruz do Calvário. Te agradeço pelo Davi, Senhor, servo do Senhor, acompanhado ali, tendo ao lado este casal, que também é bênção, Pai amado. Eu creio nisso, eu sei que o Senhor tem uma obra, um chamado também para a vida deles. Que o Senhor fale profundamente a esses corações.
Te agradeço, Senhor, pela Heloísa, nova convertida aqui na tua casa, juntamente com o seu filho Rafael. Que bênção é para a igreja, uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra, que canta a palavra. Senhor amado, eu te agradeço pelo Jean, meu filho, te agradeço pela minha esposa Patrícia, te agradeço pela Damaris, minha filha, te agradeço, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Pai, obrigado, porque nesta geração o Senhor nos convocou para anunciarmos o Evangelho. O Senhor nos chamou para multiplicarmos discípulos para tu, Jesus. E é por isso que nós não vamos parar, pois a tua palavra nos diz, Pai. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de eterno valor, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos conforta e nos impulsiona rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Pai, e Te louvamos mais uma vez nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a cada um de vocês e quero, nessa hora, incentivar você a se aproximar de alguém. Você pode, inclusive, sair do seu lugar se você quiser. Procure uma pessoa e traga uma palavra de bênção para ela. Fale, ministre sobre a vida de uma pessoa com bênção na vida dela. Então aproveite agora, levante-se, saia do seu lugar, vamos nos movimentar. Saia do seu lugar e ministre com uma palavra de bênção. Diga para ela: olha, você é um instrumento de Deus, Jesus te ama, a alegria do Senhor é a nossa força, por isso Deus te abençoe, você é vencedora, você é uma bênção. Se você está do lado do teu filho, da tua filha, fala: meu filho, eu te amo. Fala para tua mãe, para o teu pai: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Diga para ele: Jean, eu te amo, meu filho, eu te amo. Abençoe uma vida nessa noite, 2 vidas, 3 vidas. Como é bom ter você aqui nessa noite, que maravilha. Amém. Amém. Certamente, irmãos, é um período de oração que antecipa o nosso estudo bíblico, mas se você sabe de alguém que precisa das nossas orações, você pode depois também compartilhar uns com os outros essa necessidade. Algum irmão, alguma irmã que esteja enfermo, enferma, e nós não temos conhecimento, mas você sabe. Você pode orar por ela também, pode interceder por ela. Eu creio que nessa noite Deus tem mais a falar a cada um de nós, particularmente porque nós estamos caminhando para a sessão, muito obrigado, minha irmã, para a sessão número 6 do nosso estudo. Queridos, todas as quartas-feiras nós temos a oportunidade de estudar um pouco, e particularmente nesses últimos dias, a respeito da visão que a nossa igreja tem, a visão ministerial da Terceira Igreja Batista em Búzios. Então, acredito eu que seja um assunto
para que todos os membros estejam alinhados a Ele. Mas, em particular, todos os líderes da igreja. Hoje é o dia em que todos os líderes da igreja deveriam estar presentes. Porque o direcionamento ministerial está sendo compartilhado nas quartas-feiras. Para aqueles que são líderes e não participaram, não tiveram oportunidade de estarem conosco nas quartas-feiras passadas, eu quero incentivar a vocês assistirem os cultos que foram gravados. Porque falando sobre a igreja simples, já estamos na sessão número 6, os outros 5 encontros estão registrados, foram transmitidos pela internet, estão lá no YouTube, e você pode buscar na página lá do YouTube da Terceira Igreja Batista em Búzios, os cultos de quarta-feira, onde as informações foram compartilhadas com os irmãos. Hoje caminhamos então para a sessão 6, e eu já começo querendo saber uma coisa de vocês. Quem aqui já teve um congestionamento? Você teve congestionamento ou esteve em um congestionamento, Eduardo? Esteve em um congestionamento. Perfeito. Congestionamento é coisa boa, não é? Não é? Por quê? Hã? Quando nós estamos dentro de um congestionamento, a gente fica parado, né, estagnado, não consegue sair do lugar, não é? E normalmente acontece nas horas que a gente tem mais pressa, já percebeu? O horário de pico, o horário do rush, o momento que a gente quer um deslocamento rápido, a gente se depara com um congestionamento e é um problema. Quem aqui já ficou parado em congestionamento e gostou? Opa, abaixaram, muita gente levantou, mas quando falar em gostar, abaixaram a mão rapidinho. Não é bom, pessoal. Congestionamento não é coisa boa. Porque, vez ou outra, traz frustração para a gente. Precisamos atender uma necessidade, depende de uma urgência. Eu preciso estar em determinado local, uma questão de trabalho ou de saúde, mas o congestionamento acaba nos frustrando. Agora, congestão no peito também não é coisa boa, não. Não é? Quem já teve alguma congestão? Quem já teve sinusite? Eu também já tive. É terrível. E por que a congestão no peito ou a sinusite é ruim? Por quê? Como? A pessoa não respira bem. Causador. Por que causador? Há uma inflamação, não é? São secreções desagradáveis que acabam se acumulando e impede que possamos respirar bem, não é? Aquele alívio, a gente perde. Então, essa congestão, ou essa, vamos dizer, esse congestionamento, até na cabeça, pensando na sinusite, é também para nós uma perturbação. Quem gosta disso? Alguém gosta de congestionamento? Alguém gosta de peito cheio, tossindo, atrapalhando? Parece que tem algo impedindo de caminhar. Alguém concorda que congestionamento é coisa boa? Levanta a mão comigo se alguém concorda. Ninguém concorda. Eu quero dizer para vocês que algumas igrejas estão assim. Algumas igrejas se encontram congestionadas, com um movimento espiritual reprimido. Parece que tem algo preso, está difícil da coisa caminhar, não sai do lugar, está ali congestionado. Quando a gente tenta abençoar, edificar vidas, fica uma coisa lenta, devagar.
uma coisa meio que reprimida. E essas igrejas que estão congestionadas, elas também estão cheias de pessoas que ainda não experimentaram uma real mudança de vida. Porque quando as pessoas dizem que não, está tudo bem, está tudo legal, agora estou, mas não experimentaram verdadeiramente o amor de Deus, elas não vão para frente, ficam estacionadas, paradinhas, provocando um congestionamento, vamos colocar assim, um congestionamento em âmbito espiritual. É tudo lento, é tudo devagar, é tudo difícil. Igrejas congestionadas, o projeto de edificação de vidas fica estagnado. Falta um movimento. Estou dando esse exemplo para que vocês entendam o processo da igreja. E vocês se lembram do processo, não se lembram? Ninguém falou nada porque ninguém lembra. Vamos fazer um combinado? Quando eu fizer uma pergunta, vocês respondem. Quem se lembra do processo ministerial em nossa igreja? Qual é o primeiro? E depois, segundo? Não, fala certinho. Conexão com Deus, que é intimidade com Deus. Segundo passo. Como é que é? A coisa está congestionada, gente, não estou ouvindo não, não está andando não. Não está andando não. Gente, quando o processo é lento, é porque está congestionado. Nós precisamos descongestionar para que a igreja caminhe. Nós temos um processo ministerial, ou seja, nós sabemos o que precisamos fazer na igreja para que um novo convertido chegue à maturidade espiritual. É um processo gradativo de desenvolvimento, para que nós possamos retirar a igreja do congestionamento. Então, quando uma pessoa chega na igreja, pelo menos na terceira igreja batista em Búzios, nós sabemos que aqui, em primeiro lugar, nós demonstramos intimidade com Deus, conexão com Deus. Perfeito, irmãos? Perfeito, irmãos? Amém. Ó, começou a dar uma descongestionada, né? Pingaram um sorine aí, alguma coisa assim, né? Sorine espiritual, pingou, pif. Vamos relembrar o combinado. Quando o pastor perguntar, vocês? Obrigado. Isso aí. Então, olha só. Primeiro passo do processo ministerial da Time Búzios. Conexão com Deus. Como na igreja nós demonstramos que temos conexão com Deus ou intimidade com Deus? Como? Tá, mas nós temos novos convertidos, estão chegando na igreja, não estão entendendo. Como é que é isso? Explica melhor, desenha para nós. Como é que é isso? A forma de receber uma pessoa no culto. Então, peraí. Sempre que vocês falam intimidade com Deus, vocês estão se referindo ao culto, é isso mesmo? É ou não é? Sim, é no culto. Então, conexão, intimidade com Deus para o processo ministerial da nossa igreja se dá no culto. Dúvidas? Perguntas? Reclamações? No culto. Então, quem está no culto? Quem está no culto? Somos? Perfeito.
Então, como nós damos o primeiro passo? Se está chegando gente na igreja pelo portão, nós temos um ministério de acolhimento ali na porta, que é como que a nossa recepção demonstra que tem intimidade com Deus. Olha o acolhimento, não é? É uma forma de se adorar a Deus, é intimidade com Deus. Porque eu sei da importância, eu sei do meu papel no serviço ao Senhor. Então é um compromisso com Deus, não é porque o pastor ensinou, não, é o meu compromisso com Deus. É o primeiro. Alguém por acaso aqui já foi impactado com a recepção da nossa igreja? Foi? Olha que bênção, que bênção. Então ali, na entrada, nós já demonstramos intimidade com Deus, vida com Deus, é acolhendo, é amando, é recepcionando, é abraçando, sabe? Seja bem-vindo, traz aqui, coloca, tem um lugar separado para você, vem cá, seja bem-vindo, olha aqui que bênção, está com sede, tem água ali, você quer que eu traga um copo de água para você? Eu vou lá. É diferente. Exato. Todos os atos de culto devem demonstrar a minha intimidade com Deus. Mas só que não fica só na recepção. Porque ela chega e senta, a pessoa chega e senta do lado do Eduardo e da Sirlene. E aí o que acontece? Eduardo e Sirlene, intimidade com Deus. O que é que vocês fazem? Sim, pois não. Era muito? Grande, ok. Ele recepcionou você na igreja primeiro, depois você se tornou líder dele na igreja. Trabalhar de Deus. Porque quando ela chegou no nosso grupo, eu fiz, gente, você lembra de uma situação, isso já tinha anos, você lembra de uma situação assim, assim? Ela fez, eu lembro. Aí eu fui buscar, como ela estava na minha casa, eu fui buscar a caneta e mostrei para ela. Ela chorou tanto, porque ela já tinha muitos anos na igreja. E a gente foi líder deles, né? Foi um impacto assim, muito grande. E hoje, até hoje, ela tem um carinho enorme com a gente. Saiu do grupo. Amém. E tudo. Como Deus faz, sabe? Amém. Obrigado. E aqui não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. As coisas vão acontecer. Tenho certeza disso. Num olhar, em um empréstimo de alguma coisa. Deus é assim. Deus trabalha desse jeito. Segundo a Bíblia, a vida do crente deve ser transformada. Transformada. Então nós já sabemos que a nossa relação com Deus, intimidade com Deus, pode levar outras vidas a se transformarem, a serem impactadas pelo amor e pela intimidade com Deus que nós temos. Porque, meus queridos, se chega um convidado na igreja que ainda não conhece Jesus Cristo em sua vida, essa pessoa sabe adorar a Deus? E ela chegando aqui, quem é que sabe adorar? Somos nós. Como ela vai aprender a adorar a Deus?
conosco. Conosco. Então chegou o Eduardo, a Sirene recepcionou, a irmã Luci já deu um exemplo bacana lá, de Salvador da Bahia. Durante o louvor, irmão Eduardo, qual deve ser a minha, a sua, a nossa postura? Nós que temos intimidade com Deus, estamos interessados em impactar a vida daquela pessoa, pelo amor de Cristo. Como deve ser a nossa postura durante o louvor? A igreja está em pé, e eu posso estar em pé, como é que eu fico? Sentado, não é? Eu me coloco em pé, a igreja canta com alegria, não é? Todos estão cantando também, o nosso compromisso, não é, porque eu não gosto dessa música, eu não gosto desse estilo, o nosso compromisso é alcançar a minha postura. Pode impactar aquela pessoa? Positivamente? E negativamente também? Pode. Mas nós temos, primeiro passo, intimidade com Deus. Isso acontece durante o... Perfeito. Mas olha, aqui também, aqui em cima, os nossos músicos estão aqui. Como é que eles demonstram intimidade com Deus? Músicos, agora é com vocês. Como é que vocês demonstram intimidade com Deus? É só no culto? Começa aqui? O que é feito aqui é fruto de uma preparação. Teve ensaio. Em casa eles estudaram as músicas. Vieram preparados, eles oraram. E durante o culto, essa intimidade com Deus também exala por intermédio da vida deles, emana à igreja essa realidade de vida, porque eles vão ministrar a igreja com os louvores. E olha, ninguém dá o que não tem, queridos. Ninguém dá o que não tem. Quer falar de novo, irmã? Meu Deus. Microfone para a irmã. Algo que impactou comigo aqui, né? A gente já tem um ano, né, Davi? Não somos mais novos aqui, não, né? Você tem menos que a gente. Assim, eu vou falar de uma forma como alguém que está um casal que está chegando, né? Numa igreja, uma igreja menor do que o que era da gente, e o quanto a gente fica em dúvida de fazer algumas coisas. Tem a ver com o louvor. Será que eu posso bater palmas? Será que eu posso... Sou baiana, viu, gente? E baiano gosta de gesticular. Será que eu posso? Então, isso é importante, pastor, o que o senhor está falando, né? A forma como a banda que está tocando e como quem está ao meu lado está fazendo é a forma como eu vou entender que essa igreja adora dessa forma. Não é isso? Acho que é mais ou menos o que você falou, né? É, mais ou menos. Isso. Então, a forma como vocês vão transmitir para mim, que estou chegando, foi o que aconteceu, né? Algumas coisas eu fiquei meio receosa. Será que eu posso bater palma no final de um louvor que está assim bem? Ainda mais quando o Davi está, né? Que Davi puxa. E aí a gente fica sem saber, sabe? Eu já imitei ele, já sabe que eu já fiz para ele como é que ele fica, o chique dele. E aí você fica em dúvida, né? Será que eu posso? Então, fala muito. Quando a igreja está com alegria, então a forma como ela faz é a forma para quem está chegando entender. Olha, essa igreja é uma igreja alegre. E o senhor pontuou isso no domingo, quando colocaram o clipe, né, de uma igreja batista. O senhor até frisou isso. Os batistas louvam assim. Tem a ver com o que eu estou falando, né? Sim. Com alegria, mexendo o corpo, né? Sim. A música de missões. Então, Sim. Isso vai impactar. Sim. Nada é imposto. É natural. Sem imposição. Se você se sente à vontade para louvar a Deus e você quer acompanhar com palmas, não tem problema. Se você quer ao final também aplaudir, eu particularmente como pastor da igreja, digo que não tem problema. Mas eu preciso também entender que existe uma geração que entende que não é adequado. E nós respeitamos.
agora eu não te obrigo. Não, agora você tem que bater. De forma alguma. Mas eu também não coibirei os jovens de forma espontânea e respeitosa ao Deus Todo-Poderoso, também bater palmas. Tá, irmãos? Essa é a palavra do pastor para a igreja. Sim, claro. Não. É para o Senhor. Para o Senhor. Sim. E nós temos um ministro de música que vai conduzir a igreja. Vai à adoração, exatamente. À adoração ao nosso Deus. Voltando aqui para a necessidade de intimidade com Deus. Porque até a intimidade com Deus leva ao discernimento às pessoas a respeito do que está acontecendo na igreja. É a intimidade com Deus. Tá? Que não é apenas lá na entrada, não é apenas só de quem participa aqui no louvor, a sua reverência no momento em que é necessário ter, inclusive, silêncio, porque o silêncio também demonstra intimidade com Deus. Tá? Mas é para quem prega a palavra também, irmãos. Aquele que prega deve demonstrar que tem intimidade com Deus. E na palavra pregada, isso também tem que ser desenvolvido na igreja. Então, o processo tem esse início. Os atos de culto demonstram a nossa intimidade com Deus, para caminharmos progressivamente, para sairmos daquele momento. Olha, você quer ver aonde nós precisamos desenvolver intimidade uns com os outros? Quando acaba o culto. Porque quanta gente vai embora rapidinho quando o culto termina. Se nós precisamos, porque é o segundo passo, que é a intimidade com os outros. Intimidade com os outros a gente não consegue realizar durante o culto. Intimidade com os outros é nas relações pós-culto. É nos pequenos grupos, são nos pequenos grupos. Nas células. É aqui fora, no momento de um cafezinho. Não é? Estamos ali juntos. É hora de se aproximar, conversar, conhecer, abraçar. Saber um pouquinho mais sobre aquele amigo que chegou, aquele pessoal que está chegando, está vindo para a igreja. Desenvolver relacionamentos significativos uns com os outros, recepcionar bem ali depois do culto. É parte do processo, para descongestionar, porque se eu ficar congestionado, utilizando o termo do estudo de congestionamento, eu termino aqui, digo que adorei a Deus, e quando chego lá fora eu fico mudo, surdo e doidinho para ir embora. E não desenvolve relacionamento. Uma igreja congestionada é uma igreja onde as pessoas não se relacionam, não conversam, não alinham as suas expectativas a respeito da vida cristã, não convida ninguém para participar de um grupo na tua casa ou na casa de um amigo que está se reunindo durante a semana. Esse é o segundo passo. O terceiro passo qual é mesmo? Como é que nós ministramos nas vidas das pessoas? O que é que vocês fizeram aqui, logo que nós pedimos, eles se levantaram, você é uma benção, olha que maravilha te conhecer, como é o seu, vem cá, Jesus te ama, mas vem cá, na nossa igreja tem um departamento que você se encaixaria perfeitamente, você é talentoso, você é talentosa, você tem uma habilidade maravilhosa, ministrar na vida das pessoas, sabe? Olha, você sabe que tem um chamado ministerial, você sabe, o seu lugar é aqui, está conosco, você não está aqui por acaso, sabe? E nós fazemos isso na oportunidade das nossas relações com quem nós conhecemos de perto. Eu desenvolvi relacionamento com ela, agora eu posso ministrar na vida dela. E depois que essa pessoa se torna um agente do Senhor, fazendo a diferença, nós vamos anunciar a verdade para o mundo. É hora de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. É um processo progressivo,
que começa na chegada, a pessoa aceita Jesus, desenvolvemos intimidade, ela vai para um pequeno grupo, ela é ministrada, daqui a pouco ela está capacitada para poder levar o Evangelho. É um processo gradativo. Então nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para assistir culto, nós estamos aqui para conduzir discípulos à multiplicação. É esse o objetivo da igreja, fazer discípulos. E identificar em que departamento, em que lugar a igreja ainda está congestionada. Porque tem que ter um movimento, aquele movimento que inclusive a nossa escola bíblica dominical precisa ter. Porque já comentamos, vocês vão bem se lembrar, existem alunos, outro dia no jornal, estava vendo, essa coisa de universidades, não é? De movimentos sociais sendo formados nas universidades, os DCS, acadêmicos das universidades e tudo mais. Aí, foram entrevistar lá um aluno, o cara tinha 40 anos, aluno da faculdade de Sociologia, 40 anos, e todo ano repetindo, e ele era um dos líderes acadêmicos do DCE, e a alegria dele era participar dos movimentos ali. Aquilo se tornou para ele um local mais cômodo para ficar. Então ele repetia todo ano para continuar lá, e não sair do DCE, da liderança acadêmica. 40 anos, metade da vida dele foi dentro da faculdade. Na igreja, vez ou outra, não é diferente. Porque nós temos uma escola bíblica dominical que não forma ninguém. Já percebeu? Uma escola que não forma. Então nós temos membros que estão há 30 anos como aluno de escola bíblica dominical. E depois de 30 anos não consegue ou não se disponibiliza para ensinar, mas só fica como aluno a vida toda. Então nós precisamos ter um processo que movimente as pessoas, para que você que está na EBD há tantos anos possa se tornar um professor, possa se tornar um líder na igreja, sabe? Nós precisamos de uma perspectiva de valorização daquilo que se faz aqui à frente, um professor, alguém que se disponibiliza para servir, porque senão fica congestionado. Nós não temos professores, o irmão Carlito fica se desdobrando para poder ser professor, e muitas vezes nós somos criticados, mas ninguém se disponibiliza para fazer o que nós fazemos. Então nós precisamos descongestionar a igreja, e o processo ministerial é exatamente para isso, irmãos, tá? Porque nós cremos que quem efetua o crescimento é Deus, é o Senhor, mas nós também temos a nossa parte, não é? Nós temos a nossa parte, nós temos o que fazer. Então, como líder da igreja, eu vejo que preciso colocar as pessoas no caminho desse poder transformador que Jesus realiza na vida das pessoas. E é se disponibilizando, irmãos, é se colocando à disposição para o serviço. Vou falar uma coisa para vocês, olha, a nossa igreja, nós temos bons equipamentos, nós temos boa luz, nós temos projeção, olha só que bonito isso aqui, não é toda igreja que tem, tá? Nós temos lá o televisor lá atrás, nós temos ar-condicionado, nós temos equipamento maravilhoso, tem ventilador, não é? Agora, irmãos, atitude
é coisa pessoal, tá? Atitude para fazer, cada um que precisa ter. Não dá para comprar 300 gramas de atitude para o irmão e para a irmã tal. Não tem como. Não tem jeito. Por mais que a gente faça, se eu não tiver atitude, não adianta. Só vontade não adianta. Eu tenho vontade, mas só vontade não adianta. Atitude a gente não pode dar para ninguém, infelizmente. Eu queria, mas não tem como. Sim. Sim. Certo. Você pode deixar o microfone com a irmã. Pode deixar com ela. É a irmã que tinha vergonha de microfone e não gostava de falar. É ela. Meus irmãos, eu peço ajuda para me orientar no horário, porque o relógio está ali, está com defeito. Se é por causa do horário. Pode completar. E assim como é impactante, eu vejo assim, né? Jovens. Eu acho a coisa mais linda. Te ver jovens, né? Ali trabalhando. Falei para a mãe, né? O nome dele agora, meu Deus, esqueci. De Heitor. Falei para a mãe do Heitor do filho que ela tem, né? Que eu vejo aqui trabalhando na igreja. Vejo vários casais, assim, se debruçando, trabalhando para o Senhor. Isso vai me impactando. Isso vai me constrangendo. Porque se eu não faço aquilo, eu preciso passar a fazer. Sim. Porque eu vejo no outro isso. Então, esses 2 momentinhos é importante. Sim, verdade. Agora, deixa eu falar para vocês. Nós temos um processo ministerial, mas não é no processo ministerial que está o poder de transformação. O poder está em Deus. Porque se o poder de Deus não falar forte à minha vida, não adianta. Então, é Deus que precisa falar a você, falar a nós. Tá? Porque se Deus falar, se esse congestionamento estiver forte, se Deus falar, esse congestionamento vai embora. E se esse congestionamento for embora, as coisas vão acontecer naturalmente. Então, o que nós precisamos é acabar com esse congestionamento. Tá? Porque essa coisa travada. Às vezes as pessoas... O exemplo, posso bater palma ou não posso? Tem que destravar isso. Na linguagem para a juventude entender, do videogame, né? A gente precisa passar esse nível, né? Passar para um nível de adoração mais maduro. Mas isso requer a intimidade com Deus. Para a gente deixar de lado aquela fé infantilizada. E amadurecer a nossa vida com Deus. Se dedicando, se entregando, vale a pena pagar o preço por Jesus. Vale a pena, tá? Passa, por favor, mais um slide aqui, só para ver aqui. Tá. Agora vocês vão trabalhar um pouquinho. Vão trabalhar. Escola, estudo, é importante. Quem trouxe caneta? Tem caneta aí atrás, Paulinho, por favor? Acho que o pessoal não veio preparado com caneta. Você faz a distribuição, por favor. E vem até aqui, por gentileza, gostaria que você distribuísse.
Os líderes que estão presentes aqui hoje, quem são? Só para que eu tenha ideia. Você é líder de departamento da igreja? Ótimo. Distribui para os líderes, por favor. E cada líder vai se aproximar dos seus liderados. Ok? Cada líder vai se aproximar dos seus liderados com essa folha. Se você vê alguém sozinho, já convida para... Opa, se aproxima aqui. Porque de repente... Tá, mas se quiser pegar um para preencher, ou se aproximar, porque é para os líderes da igreja. Tá ok. Tá? Então, sem congestionamento, as pessoas não ficam paradas no mesmo lugar. Elas sempre estão se movimentando, estão no ministério, estão atuando numa área da igreja, está servindo em algum local. Tá? Então, olha só, vocês têm aí o processo ministerial. A primeira coluna, dá uma olhadinha, a primeira coluna, olha, é o líder de departamento com os seus liderados. Tá? Nós temos aqui, olha só, 2 pessoas que precisam se encaixar na igreja. Quem é que vai convidar? Rafael vai ali. E a Heloísa? Vai com quem? Qual é o teu ministério? Olha a oportunidade que você tem de ministrar na vida da Heloísa agora. Chama aí. Observem a primeira coluna. Ele é professor dos adolescentes, ele é a Sirlene. Se encaixa ali. Ô Zé, o Paulo está onde? Isso. É departamento, é ministério da igreja. É homens, mulheres, jovens, crianças, tá? Mídia. Então, olha a primeira coluna. Você tem o processo, não tem um processo aí? O que está escrito na primeira coluna? Oi? Conexão com Deus. Depois, lá de baixo. Depois. Perfeito. Você tem aí o processo. O que eu preciso fazer agora? Isso. Eu vou identificar onde é que está o teu ministério aí. Se não está aí, você vai escrever lá no último, está em branco. Teu ministério está aí escrito? Se não tiver, escreve. Olha lá, a mãe do Heitor está ali, eu sei. Irmãs, olha lá a mãe do Heitor, sozinha. Olha ela sozinha lá. Convida ela, gente. Passa por aqui, ó. Passa. Ela está com os adolescentes, Eduardo? Não, Eduardo, não. Ela vem aqui com as mulheres aqui. Vai se encaixar. Isso. Então, encontrou aí, Luciete? Encontrou aí o teu ministério? Encontrou? Então, atenção para as orientações. Você tem, o ministério, que você é líder. Você vai encontrar, na primeira coluna você tem o processo, e na horizontal, você vai escrever aí as ações que se encaixam em cada etapa do processo. As ações do teu ministério, que se encaixam em cada etapa do processo. Por exemplo, eu sei que o primeiro lá é conexão com Deus. Então, se eu sou jovem, ou melhor, líder Davi, se eu sou ministro de música, eu vou colocar ali qual ação o meu ministério realiza neste processo. Coloca a ação aí.
Se não tem ação nenhuma nesse processo, é a hora de você identificar e colocar agora. Tem alguma líder aqui? De qual departamento? Então a sua é recepção. É recepção. Vai escrever recepção. Recepção. Vou aí. Agora aqui, ó, qual é a primeira etapa do processo? O que você, qual é a ação que o seu ministério realiza que demonstra a intimidade com Deus? Depois o de baixo, de baixo, de baixo. Próximo. Carlito, qual é o teu ministério? Dos homens. Não, você é o líder dos homens? Não, quero só o líder. Líder dos homens. Isso, está escrito homens aí? Então, vai pôr aqui, onde está em branco aí, ó. Homens. Homens. Vai lá, vai lá. Agora entendam, isso é o que vocês realmente farão, ou já fazem. Tá? É o que realmente vocês farão, ou já fazem. Aí vai escrever, exatamente. Qual é a ação que os homens estão realizando? Não é para inventar, é para fazer. O que vocês realmente estão fazendo? Perfeito. Ajuda aí, Jean. Ajuda aí, Rafael. Observem que aí embaixo eu coloquei a descrição de cada um dos processos para ajudar vocês. Pode fazer os outros. Ah, tá ok. É porque tem tempo.
É isso aí, pessoal. A vitalidade da igreja está muito vinculada a esse movimento de vocês na igreja. Todas. Se você já colocou o primeiro, que é a conexão com Deus, já pode fazer conexão uns com os outros. Terminaram? Acabando. Mais 2 minutos. Tem. Na coluna, sim. Só referente ao ministério que eles são líderes. Isso. Ok? Irmãs e irmãos, chegamos ao nosso tempo. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer com essa folha? Eu vou dobrar, colocar no bolso e esquecer, não é isso? Na verdade, vocês já estão praticando isso. O que nós precisamos é que todos do seu departamento saibam. Viu, irmã? Viu, meus irmãos? O importante agora é que todos do departamento saibam. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo prático.
Olha só como o congestionamento se dá. O que nós temos para alcançar o segundo ponto do processo, que é o quê? Depois do nosso culto de quarta-feira. O que acontece aqui? Vai ter café hoje? Vai ter café hoje? A cozinha está fechada. E eu já olhei ali, meio que de rabo de olho, e eu não estou vendo nada. Quando todo o departamento sabe como funciona o processo ministerial, porque essa que é a questão. Não é uma coisa que a gente... vamos fazer por fazer. Faz parte do processo ministerial. Então, quando um não pode vir, o que acontece? O processo está em andamento. Tem outros que estão ali que podem apoiar. Passar para os liderados. Cada líder precisa dar conhecimento para os seus liderados. Porque senão a gente corre o risco de um dia, de repente, por alguma razão, não termos a pessoa que está escalada ali no nosso acolhimento, na recepção, aí não vai ter recepção. Mas quando todo mundo sabe que faz parte, não pode faltar. Perfeito. Tem alguma professora aqui? Tem alguma professora aqui? Já foi? A Sirlene também. As duas. Sirlene vai confirmar. Sirlene, quando uma professora falta, o que acontece? Não tem professor substituto, não? Não tem uma coordenadora que vai lá, não? Péssimo exemplo que eu dei agora, hein? Péssimo exemplo que eu dei. É porque está congestionado lá, é verdade. Precisa de uma gestão melhor. Aham. Agora, Sirlene. Não, então, eu vou explicar. Não é que dá ruim assim, irmãos. Não é que está congestionado, não, né? Não, é porque, nesse caso, sobra para a equipe diretiva. Isso falando da escola, tá, gente? Aí a equipe diretiva, né, tem que entrar em ação. Obviamente que os alunos não vão ficar desassistidos. Perfeito. Tá? Outra pessoa vai estar cobrindo, né? Mas quando eu disse que dá ruim, é porque o professor ele tem um planejamento, tem todo uma trajetória, uma rotina ali. Quando falta, e às vezes falta mais de um, aí dá ruim nesse sentido que eu falei. Mas ninguém fica desassistido na escola. Perfeito. Perfeito. E agora, então, ó. Tá. Aqui, só para a gente não explorar muito essa questão da igreja, porque a gente já sabe. Está acontecendo, mas alguma coisa realmente impossibilitou. Tá. Mas uma profissional, uma fisioterapeuta, por exemplo, se tivermos um probleminha numa das vértebras, apenas uma vértebrazinha aqui do lado, causa problema no restante do corpo? Dá problema? Interfere na movimentação? Microfone com ela, já. Nos diga. A gente não trata uma vértebra em si, né? O corpo, ele é um todo. Então, você não tem que ir só no sintoma, no local onde a pessoa está sentindo dor. Você trata como um todo. É igual a gente fala assim, o medicamento vai te tratar o sintoma. A vértebra, ela pode causar uma hérnia que está comprimindo um nervo, que está te dando uma dor lá no pé. Então, a gente trata como um vai todo. Desencadear, pode desencadear. Tudo. Perfeito. Por exemplo, não tem o café. Aí não tem aquele momento que é exatamente qual era a oportunidade que aquela pessoa precisava para ouvir uma palavra, para poder conhecer
Tá? Era a hora de conhecer melhor a mãe do Heitor, que está aí conosco hoje, não é? Bater um papo com ela, tomar um cafezinho. Eu sei que ela gosta de um pedacinho de bolo com café, não é? Então, o restante do corpo perde com a presença dos líderes, que poderiam estar ouvindo isso, não está aqui. Será que eles vão ter tempo de ir lá na internet para ouvir? Para assistir o que nós estamos conversando aqui? Sabe? Então, o corpo perde e a transformação se torna mais lenta. Mais lenta. Por mais que o pastor esteja animadão, se a liderança também não tiver, tudo é mais lento, é moroso, é difícil. Tá? Então, essa é a percepção que eu gostaria que todos tivessem. Todos tivessem. Tá? Porque quando as coisas andam com maior agilidade, é porque, em primeiro lugar, disposição. Disposição. Feliz da vida, irmão Paulo foi ali, de um dia para o outro, fez o armário na cozinha lá. Disposição. E teve gente ajudando, porque sozinho ia demorar um pouquinho mais. É mais lento. Mas com apoio, está lá o Zé, está lá o Carlito, estava lá o Roberto, rapidinho. E eu quero incentivar. Vão conhecer lá. Vão ver lá, como é que ficou o trabalho, porque é oportunidade para recomendar o serviço do irmão também. Viu? Recomendar o serviço do irmão. Tá bom? Amém. Agora para falar, irmão Luci. Microfone, né, irmão Luci? Tipo assim, cada hora que o senhor falava que não vai ter o café, aí o Ziel já sentiu, né? Porque é o costume. Ele falava aqui, ó, não vai ter o café? Ele falou indignado. Aí o senhor falou de novo, ele falou novamente. Por quê? Já espera por aquilo, porque toda quarta tem. Perfeito. E aí termina fragilizando, não é? É. Mas é só entender que o café é estratégico. É estratégico, exatamente. É estratégico. Estratégico. Estratégico para facilitar a nossa proximidade junto às pessoas. A comunhão. Exatamente. Comunhão dos santos. Porque, gente, olha só, repito, para a gente finalizar. Por anos, desde quando você aceitou Jesus, quem não sabe aqui que você precisa evangelizar as pessoas? Quem não sabe que nós temos... É bíblico. Jesus falou, Mateus 18. O que é que ele falou? Mateus? Ide, fazei discípulos, não é? Jesus falou. Todo mundo sabe. Agora, por que a gente não faz? Não quero constranger ninguém, não precisa levantar a mão aqui. Mas quem fez um discípulo no último ano? Um discípulo. Não precisa levantar a mão, não. Para não constranger. Tá? Para não constranger. Apenas. Tá? E a gente fica frequentando igreja, frequentando culto. Porque não me ensinaram. A questão não é saber o que fazer, é como. Eu sei o que fazer, agora de repente eu não sei como. É o que nós estamos tentando compartilhar com vocês. Olha aí, coloca no papel, escreve, está aí. Como? Olha os pequenos grupos. É lá que nós vamos recepcionar os novos convertidos. Vamos recepcionar os novos da igreja. É lá que nós vamos começar o discipulado. Porque discipulado é vida na vida. Não é ler um livrinho, não. É vida na vida, isso é discipulado. Tá? Amém? Acredito que o horário já chegou, né? Já são 21h02. Eu quero agradecer a vocês. Quero que vocês me perdoem aí os meus excessos, né? Meu ânimo. O meu ânimo. Mas eu entendo que a gente não pode se furtar ao compromisso que nós temos com Jesus. Tá? Então, não permita que qualquer chateação, que qualquer desilusão, que qualquer tristeza te impeça de ser quem Jesus pagou um preço na cruz para que você seja.
Você é bênção. Você é bênção. Tá? Não permita que alguém diga isso ao contrário. Nem você mesmo na sua intimidade. Dizendo, não, não vale nada. Tem gente que fala, eu não valho nada. Não, você tem valor. Jesus te comprou com preço de sangue. Vá e vença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, estamos encerrando, queridos. Agradeço a todos. Davi veio acompanhado hoje, agradeço a presença de vocês, o casal. Tá? Eu conheço vocês. Hã? Ah, da PIB, eu conheço vocês. Mora aqui do lado, né? Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos orar. É sobrinho do Tiago, né? Tiago é Solange? Amém, amém. Acho que eu já vi eles lá na PIB mesmo, lá na PIB. Amém, glória a Deus, prazer para nós. Manéia, faça essa oração por nós, meu irmão. Sim, Jesus. Para que através de nós o mundo conheça, Deus, a tua palavra. Amém. Obrigado. Te agradecemos pelos irmãos que temos nessa igreja, que já têm trabalhado, Deus, isso, Senhor Deus, tem recepcionado bem os nossos visitantes, tem agido com alegria, Senhor Deus, que tem demonstrado e tem impactado na vida das pessoas. Sim, Jesus. Obrigado. Por isso, muitas delas já estão aqui conosco, Senhor Deus. Rogamos ao Senhor que cada um de nós, ó Deus, aqueles que não têm, que possamos desenvolver, Senhor Deus, o talento de recepcionar bem a cada pessoa que chega à nossa igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus, e em todas as áreas, ó Deus, para o crescimento dessa igreja, que o Senhor esteja nos capacitando, nos despertando, Senhor Deus, a cada dia, para fazer a tua obra, Senhor Deus, como o Senhor deseja. Sim. Muito obrigada, Senhor Deus, por aqueles que já têm trabalhado, por aqueles que têm, Senhor Deus, ajuda dessa forma. Amém. Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, ó Deus, e que consigamos, ó Deus, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor espera da vida de cada um de nós, não congestionados, ó Deus, mas trabalhando, Senhor Deus, avançando, ó Deus, a cada dia, Senhor Deus, para o crescimento da tua obra, para que ela frutifique, ó Deus, multiplique, ó Deus, não somente aqui, mas em toda essa cidade. Amém, Jesus. Com as nossas ações, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do nosso pastor, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao teu servo para ministrar na vida de cada um de nós. O Senhor continue abençoando a vida do teu servo, ó Deus, a vida da sua família. Muito obrigado, Deus, por eles estarem, Deus, neste tempo aqui conosco, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida do nosso pastor e da sua família. Em nome de Jesus, abençoa nossa irmã Ivone, não sabemos por que ela não está aqui hoje, o que aconteceu. Então, suplicamos ao Senhor que esteja com ela. Visita a tua serva nesta hora, porque conhecemos ela e sabemos, ó Deus, quão dedicada, quão responsável ela é com as suas coisas. Então, ó Deus, suplicamos que o Senhor abençoe a tua serva, onde quer que ela esteja neste momento. Amém. Também os nossos enfermos, ó Deus, irmão Joel, Senhor Deus, a irmã Lila, a irmã Zumira, Senhor Deus, o Senhor Milton, tantos outros que estão carecendo, ó Deus, de um milagre do Senhor, de uma resposta do Senhor, ó Deus. Nós colocamos esses teus filhos em tuas mãos. Muito obrigada. Leva-nos em paz para os nossos lares. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecidos somos. Amém. Os jovens estarão no final de semana participando do torneio da Jubal, o Jubol. Não é? Então, aqueles que puderem participar, juntamente com os jovens e adolescentes, do torneio de futebol, de queimado. O que tem mais? Futebol e queimado, né? Se não puderem jogar, mas
para torcer, porque a melhor torcida também ganha um troféu, não é? Então, inclusive, temos algumas irmãzinhas preparando ali os adereços lá para o dia, estão lá em cima, tá? A Ivone, não me falou nada, gente. Vou lá, vou passar lá depois. Né? Tá ok. Deus abençoe. Vamos em paz, então. Amanhã...